palavra, mais a oração e mais o Espírito Santo nos ajudam e nos dão acesso à presença de Deus pela fé. Tudo bom, amigos? Hoje a mensagem nós falamos que nós podemos entrar na presença de Deus através da palavra, da meditação, da oração e da presença do Espírito Santo, dessa comunhão. E você vê a foto do tabernáculo. Então você tem um acesso, e eu vou explicar bem certinho como isso funciona. Então você pode entrar na presença de Deus. Aleluia! Vamos ler um texto também em Hebreus, falando sobre isso. Esse tabernáculo aqui, ele é de Moisés. Só que Deus falou para Moisés, faça segundo o modelo que você viu no templo. Onde que é o templo verdadeiro? No céu. E ele fez um modelo aqui na terra, e ali onde sacrificava animais. Só que quando veio o tempo da restauração de todas as coisas, da consumação, veio Jesus. E João Batista veio pregando, ele falou, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é Jesus, que pelo seu sangue nos deu acesso à presença de Deus. Aqui, nesse último lugar aqui chama Santo dos Santos, e aqui tem a Arca da Aliança, onde que era derramado sangue, e o sacerdote entrava através desse véu. Esse véu aqui vermelho é onde dava acesso, e só podia entrar o sacerdote perfeito, sem pecado. Quando Jesus morreu, a Bíblia fala que esse véu foi rasgado. Por quê? Porque o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Então Jesus precisou vir em carne e destruir a carne, que é aquilo que nos faz contato com essa terra e nos faz pecar. Então ele venceu o pecado na carne, mostrando que ele venceu, e a carne, ele se fez pecado em nós, para que nós ele fez maldição por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E na carne venceu o pecado. Ele dominou, venceu pelo Espírito, em oração, suou gota de sangue, não pecou e venceu. Então ganhou autoridade para ressuscitar. Então o véu foi rasgado. E hoje existe um verdadeiro céu, onde que existe a presença de Deus. A Bíblia fala que Jesus entrou com o seu próprio sangue, ele é o sacerdote, e a Bíblia fala que ele nos constituiu sacerdotes, também nós podemos entrar. E aqui antes dessa tenda, antes desse véu, tinha 3 objetos no tabernáculo, que era o candelabro, que todo dia o sacerdote ele alimentava com óleo as lâmpadas e tinha que manter acesa todo dia. Esse candelabro simbolizava o Espírito Santo, que é o que nos ilumina. Aqui quando nós entramos nesse lugar aqui, pela fé, né, através da oração, nós entramos nesse lugar onde tem o candelabro. Quando nós começamos a orar, nós entramos na presença de Deus, no lugar que Deus habita. Deus é Espírito, e o Espírito Santo ele foi nos dado, a divina semente, para que tenhamos essa lâmpada que ilumina e que nos dá acesso à presença e nos faz entender todas as coisas no mundo espiritual. Nós não vemos, mas é aqui que tem todas as revelações e bênçãos, e estão aqui nesse ambiente. Mas não é na terra, é no céu. Quando você começa a orar, você entra. Quando você começa a adorar, você entra. Quando você começa a se envolver espiritualmente, falar, confessar, praticar situações espirituais como jejum, oração, meditação, leitura, a prática da palavra, você está entrando nesse lugar. E o Espírito Santo ele está aqui. Aqui fala também essa mesa que tinha os pães da preposição. O sacerdote colocava os pães ordenado em frente do tabernáculo, em frente do candelabro. E ali os pães simbolizam essa palavra de Deus. Quando você pega a palavra e lê, na presença do Espírito Santo, e medita, ele vai revelando esse alimento. O pão é alimento para nós, sacia a nossa fome. É as promessas de Deus, é os mandamentos de Deus, é aquilo que a gente precisa estar. Quando a gente guarda essa palavra, o Espírito Santo Bíblia fala que ele vem, faz morada e manifesta a nós, que nem João 14, 21. E aqui tem um altar de incenso, que são as orações. Então, através desses 3 objetos que simbolizam a oração, a palavra, quando você pega a palavra, o Espírito Santo vem ungindo a palavra, e nesse ambiente de adoração, de oração, você chega à presença de Deus, porque o véu foi rasgado. O que nos dá acesso a essa presença? A Bíblia fala que é o sangue de Jesus. Não por nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que eles venceram pelo sangue do testemunho, pelo sangue de Jesus e pelo testemunho que deram. E você tem acesso à presença de Deus. Aqui
nessa presença tem os testemunhos, tem a lei de Deus, tem a vara que floresceu e tem os mandamentos de Moisés. Mas na verdade hoje a Bíblia fala que nessa presença de Deus ele escreve, você vai ter um lugar de frutificação. A Bíblia fala que ele vai escrever no seu coração as suas leis, né? E essa autoridade que ele deu para Moisés é a mesma autoridade que ele dá para você na presença de Deus. Existe revelação dos mandamentos, ele escreve na tábua do seu coração os mandamentos e a lei de Deus. Nesse lugar onde você ouve a voz de Deus, onde Deus fala, onde que é a presença de Deus, onde que os anjos de Deus estão, mas é no Espírito. E você acessa isso tudo pela fé. Ele te deu essa ousadia, essa coragem e essa graça. E aqui tem o maná. Também tinha o maná, que era o alimento do povo de Deus. E hoje o verdadeiro maná é o pão da vida, que é Jesus que nos dá vida e nos alimenta. Mas então, nesses três objetos, palavra, oração e Espírito Santo, você tem acesso a essa presença. Quando você começa a praticar isso, você vai ver Deus revelando a palavra, Deus falando com você. No lugar de ouvir a voz de Deus, quando você gasta tempo ali em oração, palavra, quando você se envolve nas práticas espirituais. Deixa eu ler um texto aqui, que fala assim, ó. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, e pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isso é, da sua carne. O pecado, né, que separava agora Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo no estado da paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, através do véu da sua carne, ele precisou vir como homem, morrer como homem, para vencer. Adão pecou como homem, mas Jesus venceu como homem. E nisso ele conseguiu vencer. A Bíblia fala que o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não andamos debaixo da lei, mas da graça. Agora nós vivemos nesse novo tempo. Nós nascemos de novo, morremos para a velha vida e nascemos um novo homem, um novo nascimento, um filho de Deus, nascido de Deus pelo Espírito, da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. Então assim, nós nascemos de novo. Então o pecado não tem domínio, porque nós somos nova criatura. O velho eu morreu, a velha vida que eu tinha, nós nos despimos do velho e revestimos do novo. Então ele fala aqui que ele nos consagrou pelo véu. No versículo 21, 10. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Olha só, você chega diante de Deus pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Água limpa é a palavra. A consciência nossa é crendo pela fé que você é perdoado, que Ele te aceita, que Ele te ama e que na presença dEle você vai ser transformado, restaurado, e ali Deus vai convencer, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele muda a nossa vida. É na presença que nós... Mas primeiro Ele deu acesso à presença para depois nós sermos transformados. Essa é a graça. Você vem do jeito que você está pela fé e aí Ele te transforma. E essas ferramentas que Ele nos deixou, todas as armas espirituais, tudo que Deus nos deu, são poderosas em Deus para destruir aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus e para que a gente possa chegar. A Bíblia fala que Ele começou a boa obra, é fiel para completar até o dia de Cristo, né? Então retenhamos no versículo 23, inabalável confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Ele fala para você manter a fé inabalável e praticar a palavra, estar junto com os irmãos, fazer boas obras, que é o que Deus, que é aquilo que mostra que nós nascemos de novo, é a fé. As obras mostram que nós nascemos, mas a salvação é pela graça, porque nós não conseguiríamos nem o perdão dos pecados e essa graça de acessar a presença de Deus só pelo sangue de Jesus. Mas as boas obras mostram a qualidade da nossa fé e que nós precisamos praticar. E ele fala um alerta muito importante: não abandone a congregação, a igreja, os irmãos. Antes nós temos que estimular uns aos outros, fortalecer uns aos outros, exortar, edificar. Para quê? Porque aquele dia vai se aproximando, que é o dia da volta de Jesus. Que a gente possa estar firme na presença de Deus, servindo a Deus. Então pratique a palavra, leia todo dia a palavra, tenha tempo de oração todo dia. E você que recebeu o Espírito Santo, busque ser batizado com o Espírito Santo. Busque os dons, não para ser melhor que alguém, mas para servir no corpo de Cristo, porque
A Bíblia fala que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. E o Espírito Santo ilumina a sua vida, te direciona. A Bíblia fala que ele te guia à verdade, ele falava lembrar do que Jesus falou. E é nessa presença, né? É todo dia colocando um pão quentinho diante de Deus, e o Espírito Santo vai revelando a palavra, vai dando entendimento. E em oração ali, você vai sentindo a presença, você vai ouvir a voz de Deus, e de repente você vai estar num lugar indescritível, que é da presença, que é entre os anjos, que é na glória de Deus, não aqui na terra, já você está em outro lugar. Quando você começa a adorar, você sai desse plano natural aqui, de repente você está sentindo a glória, a presença, está chorando, e você sabe que esse lugar, você está dentro da igreja, no lugar natural, mas você sabe, quando você adora, você sai daqui e entra num lugar tremendo de revelação, de palavra, de poder de Deus. E aí, pela fé, você tem acesso a toda essa graça, e praticando a palavra, a oração e comunhão com o Espírito Santo, você vai ver milagres, poder de Deus. Deus vai te usar com graça. Ajude e salve vidas, abençoe pessoas, compartilhe, ajude sua igreja local, seu pastor, sirva, abra uma célula, compartilhe a palavra, use seus dons, seus ministérios, no ministério que Deus vai te levantar, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.